Muito bom estarmos juntos, muito bom estarmos aproveitando esse momento abençoado. Que bom que estamos aqui com o Diego, que o Senhor o abençoe, dê graça e que possamos aproveitar esse momento, né? Que além de ouvirmos plenárias muito abençoadas, também de estarmos juntos aqui como igreja do Senhor. Porque, pelo que me consta, só tem uma igreja, não é verdade? Amém ou não amém? Só tem uma igreja, só uma igreja vai subir, irmãos. Então, que possamos estar unidos, juntos, lutando, cada um de nós, pela causa do Evangelho. Nossa intenção com esse congresso é que possamos crescer mais ainda na graça e no conhecimento que há de Deus que há em Cristo Jesus. Então, que o Senhor te abençoe. E hoje estamos aqui com o pastor Diego de Carlos. Ele é da Igreja Batista da Graça, lá em São José dos Campos, pertinho do Franklin, né? Então, muito bom. Olha, São José dos Campos está de parabéns, né? O Diego, ele é PhD em Estudos Bíblicos pelo London School of Theology, Reino Unido. É escritor associado na Tyndale House, em Cambridge, Reino Unido, e professor pesquisador no CTCEB, na área de Novo Testamento, com foco em estudos paulinos. É autor do livro Peacemaking Through Blood in Colossians, Morsibek, 2023. Então está pertinho, né, de terminar, ainda está no processo. Diego também é casado com Ana Paula Nunes. Nós gostaríamos de chamar agora aqui o Diego, para que possa trazer para nós essa palavra do Senhor, que possamos sair daqui edificados, né? Animados. O Evangelho nos move, né, irmãos? O Evangelho nos impulsiona, o Evangelho faz com que a gente saia da nossa comodidade, nosso jeito, às vezes, muito parado. A gente tem que avançar, irmãos. Em breve o Senhor voltará. Vamos orar, então, aqui pelo nosso querido pastor. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Teu nome seja honrado, glorificado, bendito, exaltado. Ó Deus, o Senhor é o centro da igreja, o Senhor é o centro da nossa história, que possamos caminhar em Tua direção. Usa o Teu servo, Diego, Senhor, pastor Diego, para que possa trazer essa palavra do céu para nós. Muito obrigado, Senhor, assim Te bendizemos e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Diego, fique à vontade. Saúde os irmãos com a graça e a paz de Cristo, amém? Apenas uma atualização, desde a semana passada, eu sou agora professor no Martin Butzer. Então, Franklin ontem é meu chefe, e já estou me complicando aqui, se ele estiver assistindo. Então, essa mudança, essa transição é muito recente, então essa é a razão pela qual, na verdade, a gente mudou para São José dos Campos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, um privilégio, uma honra. Eu sei dos nomes dos nossos irmãos que já passaram por aqui, é uma responsabilidade muito grande compartilhar esse púlpito aqui com vocês. Obrigado por me receber, pelo convite e pela estadia até agora, recepção fantástica. O Rio de Janeiro, para mim, é um lugar fascinante, muito bonito. Eu nunca vim para passear ou coisa do tipo, apenas trabalhando alguma coisa rapidinho, mas sempre muito encantado com a beleza natural do Rio e agora com a beleza natural de Niterói. É assim, fantástico. Eu só fico com o coração muito pesado por esse contraste que tem, porque é tão lindo, mas ao mesmo tempo você tem essa maldade impregnada no Rio, essa feiura, né? Assim, algo pesado, nebuloso, chamado de flamenguista. Eu estou vendo que tem muita gente com bom senso nessa igreja. Eu sabia que era uma boa igreja, já havia falado, já tinha ouvido isso. Então, assim, é sempre muito pesado ver isso nas ruas do Rio.
né? Já tive essa infelicidade algumas vezes em poucas horas aqui. Mas é um bom lugar para se fazer missões. Ir lá no reino das trevas e tirar essa turma de lá. Deus os abençoe. Antes de nós começarmos, eu quero apenas fazer mais 2 recomendações de livros, de 2 autores, 2 acadêmicos muito preciosos para mim, Douglas Moo e Greg Beale. Há 2 comentários extraordinários que a Vida Nova publicou. Romanos, de Douglas Moo. Ele vem trabalhando nesse comentário, na verdade, trabalhou nesse comentário por anos, não é? E você tem aqui o resultado de uma pesquisa minuciosa, precisa, de um acadêmico de rigor acadêmico altíssimo e, ao mesmo tempo, muito piedoso, que ama o Senhor, evangelical. E você está em uma companhia fantástica com Douglas Moo lendo Romanos. E eu recomendo demais os 2 comentários. Para mim, esse comentário de Romanos é um dos melhores desta carta, de Douglas Moo. Confio demais nele e gosto muito dos insights dele, da exegese dele e das aplicações também. Então, você precisa deste comentário lá na sua biblioteca. O outro, igualmente precioso, do Greg Beale, comentário de Colossenses e Filemon. Esse aqui tem algo ainda mais para mim, porque Colossenses é uma carta muito preciosa para mim. E então, Greg Beale, ambos têm décadas de experiência na academia. Então, também este aqui, evangélico, crente, ama o Senhor, mas também, olha, os livros e a produção de ambos, né? Os 2 são muito prolíficos. A produção do Greg Beale também fantástica. A Vida Nova tem outros livros de ambos, outros livros do Greg Beale, como a Teologia do Novo Testamento dele, enfim, algo assim extraordinário. Eu fico impressionado com a capacidade de produção desses irmãos. Então você pode passar ali na biblioteca e ali atrás e comprar esse livro também com um precinho todo especial. Muito bem, eu tenho outras coisas que me pediram para falar. Essas introduções foram feitas. Eu quero só deixar bem claro que o meu tempo ainda não está correndo. Meu tempo de palestra não começou. Isso aqui são as obrigações que me incumbiram aqui. Agora, um pouco sobre o que nós vamos tratar hoje, porém ainda não introduzindo. Isso aqui, os irmãos estão sendo a minha segunda, essa igreja está sendo a segunda cobaia. Eu estou escrevendo esse livro para a Vida Nova, eu espero entregar esse manuscrito até dezembro, sobre a reconciliação na teologia de Paulo, mas focando em Efésios, Colossenses e Filemon. Então, eu estou propondo neste livro uma leitura das 3 cartas em conjunto, mostrando como reconciliação pode ser entendido como um fio unificador dessas 3 cartas. Então, isso que eu vou compartilhar com os irmãos é parte de um dos capítulos. Então, nós vamos focar em Efésios e eu pretendo, então, experimentar algumas coisas com os irmãos. Eu não vou pregar essa noite. Me falaram que aqui nós temos palestras, então não vai ser num formato de pregação, tá bom? E essa pregação, essa palestra, será dividida em 4 momentos. E aí, nós não temos slides ou nada do tipo, mas você vai poder já acompanhar, saber que eu vou dividir isso em 4 momentos. Quando chegarmos lá no 4º período, você já vai poder descansar um pouquinho, sabendo que está chegando no final. No primeiro momento, nós vamos fazer algumas observações preliminares. Em seguida, nós vamos analisar o nosso tema em Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10, fazer apenas uma introdução a esses 2 versos, ligando com a terceira parte, que será uma análise breve, vendo um pouquinho em Efésios, na segunda parte, Efésios 1, 9 e 10, nós vamos ver o conceito da igreja desde antes da fundação do mundo e o plano secreto de Deus para ela. E na terceira parte, depois disso, nós vamos chegar em Efésios 2, 11 a 22, e nós vamos ver a fundação da igreja através do Senhor Jesus Cristo. Como ele fundou a igreja, alguns temas, algumas ênfases que nós vamos destacar ali para a nossa meditação. Num 4º momento, nós temos as conclusões finais e algumas aplicações também. Nós estamos aqui analisando a igreja e a suficiência da graça de Deus, e eu selecionei Efésios para isso, tá bom? Então vamos lá, nós já oramos, agora eu vou dar
início ao meu relógio aqui. Eu assisti a do pastor Franklin ontem e eu vi que ele não se importou muito com o relógio. Tudo bem. Vamos lá. Igreja é a suficiência da graça a partir de uma perspectiva de Efésios. Nessa palestra, como eu já adiantei para você, nós vamos analisar a suficiência da graça de Deus na igreja a partir da carta de Paulo aos Efésios, na qual o apóstolo expõe de forma bem peculiar a atividade soberana e graciosa de Deus na formação, manutenção e glorificação final da igreja. O meu foco na carta aos Efésios se justifica porque, como é sabido de muitos, Efésios expõe uma ênfase bem acentuada na igreja. Alguns autores, alguns estudiosos do Novo Testamento, inclusive, entendem que o tema central de Efésios é justamente eclesiologia, que é uma palavra bonita para igreja ou doutrina da igreja. A minha esperança é que, ao final do nosso tempo, Deus tenha renovado a nossa apreciação pela suficiência da graça divina na sua igreja. E, portanto, nesse primeiro momento, nós precisamos fazer algumas observações preliminares sobre o tema da igreja em Efésios. Irmãos, é possível analisar esse tema? É possível analisar a natureza da igreja por pelo menos duas perspectivas. Uma perspectiva sociológica e uma perspectiva teológica. Se nós fôssemos analisar a natureza da igreja por uma perspectiva sociológica, nós perguntaríamos coisas do tipo: qual o papel da igreja entre outras instituições sociais da época? Não é? O que é que Efésios fala sobre isso? O que é que Efésios fala sobre os tipos de indivíduos que compunham a igreja original? Os primeiros membros da igreja, qual a estrutura, qual a classe social a que eles pertenciam, ou quais as classes sociais, qual é a estrutura organizacional da igreja. Essas são algumas ênfases de uma perspectiva sociológica. Efésios não está muito preocupado com isso, pelo menos não na superfície. Não nos dá muitas informações sobre esse aspecto sociológico. Nós podemos construir algum tipo de panorama do que seria, algum tipo de retrato da igreja, mas essa não é a preocupação de Efésios. Efésios está mais preocupada com a perspectiva teológica. E na perspectiva teológica, Paulo em Efésios está preocupado em nos falar sobre a relação da igreja com Deus Pai, Cristo e o Espírito Santo. Tá? Efésios, então, traz para nós uma perspectiva teológica, nenhuma surpresa, uma perspectiva teológica da igreja, e, em sua tentativa de definir igreja, Paulo o faz em sua relação, na relação da igreja com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Portanto, em Efésios, a igreja é definida dessas três formas mais gerais. Primeiro, em relação ao Deus Pai. Nessa perspectiva, Paulo nos fala que a igreja, Efésios descreve a igreja como sendo o povo de Deus. Povo de Deus. Povo de Deus. Segundo lugar, em relação ao Deus Filho, Jesus Cristo, a igreja é descrita com uma série de metáforas, como, por exemplo, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, e por aí afora. Algumas outras metáforas. O templo, em relação a Cristo e como Cristo enche o templo, nós vamos ver isso hoje. Em relação, em terceiro lugar, ao Espírito, a igreja é apresentada como sendo a esfera de atividade do Espírito Santo. Tá? Então, Paulo está preocupado em nos falar sobre a igreja nessas três ênfases, em sua relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí você já deve ter notado em suas leituras a fortíssima estrutura trinitária da teologia de Efésios, perfeitamente encapsulada em Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Essa elogia que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, pelo menos 2 versículos dela essa noite. Paulo inicia no verso 3 dizendo, depois de sua introdução típica de cartas, ele começa então a sua elogia, bendizendo a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai. E aí ele vai falando das bênçãos que Deus nos deu, a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tudo isso para o louvor da sua glória. Depois ele fala do papel do Filho nesse grande propósito de salvação.
E por último, ele fala do papel do Espírito Santo, quando ele diz que nós, uma vez ouvindo o Evangelho da verdade, fomos selados pelo Espírito. Lembram disso? Veja como Paulo já introduz, nos mostrando o papel da Trindade, cada uma das pessoas, nesse grande propósito de salvação que começa desde antes da fundação do mundo, que é chegar até Cristo, a igreja e até o novo céus e nova terra. Paulo já introduz assim. Essa ênfase continua ao longo da carta. Paulo vai sempre pincelando, buscando, bebendo daquilo que ele introduz nos primeiros versos de suas cartas. Ele faz a mesma coisa aqui em Efésios. Então nós temos essas três ideias: a igreja em relação ao Pai, a igreja em relação a Cristo, a igreja em relação ao Espírito Santo. Na primeira perspectiva, a igreja em relação a Deus, a igreja como povo de Deus, isso aqui Paulo encontra suas raízes no Antigo Testamento. Pastor Franklin falou sobre isso ontem, né? O povo de Deus que foi instituído pelo nosso Senhor lá no Antigo Testamento. Então, essa ideia, ênfase, Paulo já pega lá do Antigo Testamento. Já as duas outras perspectivas, a igreja em relação ao Filho e a igreja em relação ao Espírito Santo, os relacionamentos da igreja com as outras duas pessoas da Trindade, são, em sua maior parte, novidades no desenvolvimento da história da salvação. Nós encontramos coisas aqui que são, entre nós vamos falar assim de modo bem claro, nós encontramos coisas que foram reveladas aos apóstolos e que foi concedida a nós, através dos seus escritos, mas que eles não, eu pelo menos argumentaria que eles não teriam capacidade sozinhos de, analisando o texto hebraico do Antigo Testamento, de chegar a algumas dessas conclusões. Como nós vamos, eu pelo menos vou propor alguma coisa quando chegarmos em Efésios capítulo 2. E tendo isso em mente, a maior contribuição, inclusive, de Efésios está justamente na maneira como Paulo descreve o relacionamento entre Cristo e a igreja. Nessa perspectiva de Cristo e a igreja, nós temos a maior contribuição de Efésios. Embora Deus o Pai esteja sempre no pano de fundo, no background da teologia de Efésios, a grande pressuposição está sempre ali, a ênfase de Paulo em Efésios, bem similar à sua ênfase em Colossenses, recai sobre quem? Cristo. Ele é a grande ênfase de toda essa epístola aqui. Isso não quer dizer que Paulo não fala do Espírito ou do Deus Pai. Fala, mas a ênfase é Cristo Jesus, o seu domínio supremo, cósmico sobre todo o universo e a igreja. Um estudioso de Paulo, Clinton Arnold, inclusive nós entrevistamos ele agora recentemente para a Vida Nova em um outro livro, que foi agora traduzido pela Edições Vida Nova. Em um outro livro, que ainda não foi traduzido, ele resume a dinâmica entre Cristo e a igreja, esse aspecto número 2 que eu estou colocando aqui, da seguinte forma, tá? Essa é a maneira como ele resume esse relacionamento da igreja com Jesus. Abre aspas. Cristo é o criador da igreja. Através da sua obra na cruz, ele eliminou a inimizade entre a humanidade rebelde e Deus. O texto que nós vamos ler daqui a pouco. Após sua ressurreição e ascensão, ele criou um corpo constituído daqueles que são identificados com ele, através da união com Cristo. Como cabeça da igreja e como Senhor assunto e vitorioso, cheio de poder e autoridade, é ele quem dota o seu povo com dons e poder capacitador. Semelhantemente, é ele quem instrui a igreja e lhe dá direção. E por fim, a igreja será apresentada a Cristo na consumação final, santa e imaculada, sem mancha nem ruga. Portanto, segundo Efésios, a igreja tem seu início, continuação e consumação em Cristo. Cristo é a expressão máxima da graça de Deus. É a graça de Deus em definição, a própria natureza dela para nós. A graça de Deus é mais do que suficiente para a igreja. No restante de nossa palestra, então, apresentarei uma introdução à formação da igreja segundo Efésios 2, 11 a 22, mas sem perder, apesar de eu focar
na fundação, o início da igreja, eu não vou perder de vista também o papel de Cristo e da graça de Deus na continuação da igreja no presente, porque na fundação nós temos o passado, correto? A cruz, aconteceu já. A continuação, manutenção é o que acontece conosco aqui, desde Pentecostes. E também a perspectiva final de consumação da igreja na sua vinda. Eu vou manter esses dois outros aspectos, presente e futuro, em mente, mencionar aqui e ali, mas vou focar no início da igreja. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Primeira parte já foi. Segunda parte agora. Cristo e a criação da igreja. E eu vou lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 1. Veja esses versos, às vezes um pouco difícil de entender. Versos 9 a 10. Mas vamos ler a partir do verso 7, só para pegarmos um pouco mais de contexto. Paulo menciona que nós recebemos a graça, recebemos tudo isso gratuitamente no amado. O amado é Cristo, final do verso 6, e ele continua no verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Verso 9, desvendando-nos. Como que ele fez isso? Como que ele nos derramou sobre nós abundantemente tudo isso? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Que mistério é esse? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Embora a igreja tenha tido um início histórico em Cristo, Efésios 2, nós vamos ver isso, a sua existência fora determinada por Deus antes da criação do mundo, Efésios 1, 4 em diante, não é assim? Paulo menciona isso no início, antes da fundação do mundo, antes do início da história, Deus nos elegeu, nos predestinou. E portanto é aqui que Paulo inicia também todo o seu trajeto em nos explicar um pouquinho do relacionamento da igreja com a Trindade, antes da fundação do mundo, e é aqui que nós vamos começar também. Então a primeira coisa aqui, o mistério de Deus revelado. A reunificação cósmica em Efésios 1, 9 a 4. Paulo introduz a sua correspondência aos Efésios com uma longa elogia, enaltecimento, louvor a Deus. Esses versos 3 a 4 são considerados assim algo que os judeus já faziam em sua literatura, que era um momento, né, uma ferramenta literária através da qual eles bendiziam a Deus por alguma bênção. Então, algo mais litúrgico, por assim dizer. Paulo, então, aplica esse tipo de literatura, esse tipo de unidade aqui, bendizendo a Deus por todas essas bênçãos maravilhosas que Ele nos concedeu nas regiões celestiais. O clímax desse louvor a Deus, o clímax dessa eulogia, encontra-se nos versos 9 a 10, que nós lemos aqui. O centro da coisa. Paulo chegou no ápice de tudo que ele vem dizendo dessas bênçãos, onde Paulo anuncia a revelação do mistério de Deus para o restabelecimento da unidade de todas as coisas em Cristo, verso 10. Esses versos contêm conceitos fundamentais para nós entendermos a mensagem de toda a carta. Mas uma primeira expressão aqui, que nós precisamos tentar revelar esse mistério, é a expressão mistério da sua vontade. O que é que isso significa no verso 9? Paulo diz, desvendando-nos, Deus derramou sua graça abundantemente sobre nós. Quando derramou abundantemente sobre nós, toda a sabedoria, em toda sabedoria e prudência. Ele derramou essa graça sobre nós em toda sabedoria e prudência. Através dessa sabedoria e prudência, Ele nos desvendou, nos revelou o mistério da sua vontade. O que é que isso significa? Eu acho que parte da dificuldade de nós entendermos o que Paulo quer dizer com o mistério da sua vontade está justamente na confusão com a palavra mistério. Veja só, a palavra grega que Paulo usou aqui é mysterion. Percebe como é muito semelhante com a portuguesa? Mistério, mysterion. Grego, mysterion, português, mistério. Então não tem muito mistério. Mistério vem de mysterion.
Tranquilo? Sem problema nenhum. Qual o problema? O problema é que em português mistério se refere comumente a algo impenetrável à razão, não é assim? E portanto inexplicável. Nós falamos de algo misterioso, você não consegue explicar. Isso é a palavra portuguesa. Já a palavra grega que Paulo usou, e bastante já comum na literatura e tradição judaica, mysterion significava algo que estivera oculto por um tempo, mas que agora fora revelado. Percebe a diferença? Estava oculto por um tempo, mas agora foi revelado. Em outras palavras, segredo. Segredo. Então, quando você lê mistério da sua vontade, na sua cabeça você pode pensar do seguinte: Paulo está falando do plano secreto de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Havia algo que Deus já havia planejado, estava tudo arquitetado bonitinho. Mas ele ocultou isso, ele manteve em segredo. Até quando? Até quando Cristo veio e ele revelou aos seus santos apóstolos. Ele nos contou o segredo. Agora nós sabemos qual é o segredo e eu estou contando para vocês. Então Paulo está falando do plano secreto de Deus. Mas aí eu imagino que você agora, como é da natureza humana pecadora, você está curioso para saber qual é o segredo. Que segredo é esse? A gente já pode saber? Pode saber. Está aqui. Qual é o conteúdo do segredo de Deus em Efésios 1:9? Bom, Paulo nos fala o plano secreto dele aqui. Ele nos diz que ele nos desvendou o plano secreto de acordo com a sua vontade, da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que ele propusera em Cristo, segundo o seu plano que ele arquitetou para ser revelado em Cristo Jesus. Qual é o plano, meu amigo? Qual é o segredo? Verso 10. De reunificar todas as coisas no templo da plenitude dos tempos, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, onde você ler aqui de fazer convergir nele, uma excelente tradução, a nossa tradução portuguesa, nossas traduções são muito boas, então não estou disputando isso, eu estou apenas usando uma outra expressão para te ajudar a entender um pouquinho melhor o que é que Paulo quer dizer com isso. Quando ele fala de fazer convergir todas as coisas, você pode pensar da seguinte maneira, essa é a minha tradução pelo menos, ele está falando da reunificação de todas as coisas em Cristo. Paulo então está dizendo que Deus revelou o mistério, o segredo, o plano secreto para ele, que ele havia ocultado lá dos profetas no Antigo Testamento, mas agora ele havia revelado aos apóstolos. Qual é o plano secreto de Deus? Que ele reunificaria todas as coisas. Em quem? Cristo. Fazer convergir tudo num ponto. Cristo é o eixo unificador da realidade. A palavra que Paulo usa para convergir, fazer convergir ou reunificar, na minha tradução, na literatura grega, especialmente em obras de retórica, onde você ensinava as pessoas a se comunicar bem, etc., esse verbo tinha um sentido bem básico de resumir ou recapitular. Sabe quando você está lendo alguma coisa e no final você resume os pontos principais? Essa palavra resumo era a mesma palavra que na literatura grega aparece aqui, usava-se essa palavra para resumir, a mesma ideia de convergir todas as coisas ou recapitular. O único outro lugar em que essa palavra aparece no Novo Testamento é em Romanos 13:9. E lá em Romanos 13:9, Paulo fala que todos os mandamentos de Deus se resumem em um só. Vê, essa é a mesma palavra, convergem em um só. Mesma palavra que ele usa aqui. Todos aqueles mandamentos se resumem em um só, ou seja, esse único mandamento resume e contém todos os demais. Por isso nós podemos falar desta reunificação de todas as coisas, ou recapitulação em Cristo. Irmãos, preste atenção, Efésios 1:10 pode ser aqui proposto com toda precisão, na minha opinião, como uma declaração temática da carta aos Efésios. Ela dá o tom para tudo que Paulo vai escrever subsequentemente. Ou seja, para mim, esse verso aqui está nos revelando o tema da carta, o tema geral que Paulo vai desenvolver de vários aspectos e em vários detalhes. A dificuldade de interpretar esse texto ou esse verbo como resumir é que em Efésios 1:10 Paulo o usa
metaforicamente para se referir aos efeitos cósmicos da morte expiatória de Cristo. Sem crise, eu vou falar isso aqui de outra forma. O que Paulo está fazendo? Paulo usa uma metáfora para falar dos efeitos da morte de Cristo em todo o universo, certo? Porque quando Cristo morreu na cruz, os efeitos da cruz, a morte de Cristo, eu inicialmente, há anos atrás, comprei esse livro só pelo título. Fascinante. É verdade. Mas a morte de Cristo teve efeito não somente na vida de indivíduos, mas ele teve um efeito em todo o universo. Todo o universo foi impactado e modificado pela morte de Cristo. Paulo fala desses efeitos cósmicos metaforicamente com a ideia de resumo. E o que é uma metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem que nós usamos para se referir, que nós usamos para nos referir a algo abstrato através de algo mais concreto. Coisas abstratas são difíceis de descrever, e aí nós apelamos para algumas metáforas ou para algumas figuras mais concretas, de forma que a gente entenda esses conceitos abstratos. Por exemplo, paixão é um conceito abstrato, não é? Você já pegou paixão? Já pegou? Não, né? Paixão é um sentimento, é difícil de descrever até. Como que eu vou imaginar paixão? Aí a gente pode falar, olha, paixão é como fogo que arde em meu peito. Bem brega para sua esposa. Flamenguista se declarando para as esposas. Paixão é como um fogo que arde no peito. Veja só, paixão é um termo muito abstrato, mas todo mundo já, ou pelo menos quase todos, já se queimaram e sabe que fogo queima como que sente, né? Como que nós sentimos o fogo. Então nós usamos algo mais concreto para falar de algo abstrato. Paulo está usando algo mais concreto, a ideia de resumir tudo, metaforicamente, para falar do que a morte de Cristo realizou em todo o universo, incluindo nós, seres humanos. Nesse contexto, então, o resumo consiste no ato de Deus de reintegrar em Cristo várias esferas de uma existência fragmentada, irmãos, pelo pecado. Há um outro estudioso do Novo Testamento define ou interpreta, ou na verdade explica o que Paulo quer falar com essa reunificação ou resumo em Cristo. Cristo apontado como o eixo unificador da realidade. Max Tanner fala o seguinte: quando Paulo aplica esse verbo ao relacionamento escatológico de Cristo com uma multidão de entidades, inclusive seres espirituais pessoais, espalhadas pelo cosmos, nós somos convidados a conceber o resumo de Deus dessas entidades em Cristo como seu ato de resumir todas as coisas em e sob Cristo, o ato de Deus de unificá-los de alguma forma em Cristo. Portanto, em Cristo, Deus, agora sou eu, fecha aspas lá, em Cristo Deus realizou uma reunificação, isto é, o restabelecimento da unidade e harmonia cósmica previamente existentes. No outro lugar, Paulo se refere ao mesmo evento mediante uma outra metáfora, a metáfora da reconciliação, em Colossenses 1:20. Veja só, tudo isso parece assim, isso é demais para entender. O que é que isso quer dizer na verdade na prática? Onde que nós nos encontramos aqui nessa história toda? Talvez se nós falarmos sobre o pano de fundo de Paulo, de onde ele extrai essa ideia, talvez esse conceito de reunificação fique um pouco mais claro para nós. E eu vou apenas resumir, porque nós precisamos passar para a terceira parte. Mas veja só, o pano de fundo dessa ideia de reunificação em Cristo Jesus é o Antigo Testamento. E como que nós encontramos isso? Veja só, vamos voltar lá ao início. De acordo com a tradição bíblica e judaica, a unidade da criação é um conceito fundamental relacionado à noção da existência de um só Deus, ou seja, monoteísmo, de quem as diversas esferas da unidade do universo dependem. Veja só, eu estou pensando aqui no universo antes de Gênesis 3, certo? Gênesis 1 e 2. Deus criou todas as coisas e no final de tudo ele falou o quê? Quando ele olhou para trás e fez um teste de qualidade. Olhou para o que ele havia criado, ele falou o quê? Eis que é muito bom. Essa criação muito boa que Deus fez, ela possuía unidade.
harmonia em todas as suas esferas, espirituais e materiais, céu e terra, seres humanos e Criador, seres humanos e criação e natureza. Todos estavam em harmonia, os relacionamentos eram perfeitos. De onde vem essa unidade e harmonia naturais da criação? Do fato de que existe um só Deus. Se existe um só Deus, Ele é a origem, a fonte comum de todas as coisas, e tudo se submete a Deus. Por isso, unidade. Todavia, essa unidade no grande drama das Escrituras, essa unidade não permanece por muito tempo. Em Gênesis 3, nós temos a entrada do pecado. Gênesis 3 descreve a rebelião da criação contra o Criador e a consequente reposição da submissão voluntária a Deus por hostilidade. E eu vou apenas resumir tudo isso. Irmãos, veja só. Quando o homem peca, veja a nossa responsabilidade nisso. Quando o primeiro casal peca, eles não danificaram, eles não corromperam apenas o relacionamento deles com Deus. Nós lemos as maldições de Deus, que nos deixam claro os efeitos do pecado em todo o universo. Quando o homem, através do pecado, quebra esse relacionamento fundamental entre os seres criados à imagem de Deus e o Criador, isso danifica também todas as demais esferas da criação. Danifica todas as demais esferas de relacionamentos do universo. O relacionamento humano-divino é fragmentado e isso gera uma fragmentação no relacionamento ser humano e natureza. Agora o homem vai lutar com a natureza e vai tirar o seu alimento dela com muito suor, com muita dificuldade. Teremos problemas, desastres naturais, como nós infelizmente estamos vendo no Rio Grande do Sul. Mais do que isso, o relacionamento entre seres humanos e seres espirituais também é danificado. Todas as esferas. A divisão entre ser humano e Deus gerou divisão entre seres humanos e seres humanos. Entre homem e mulher, nós temos tensão no jardim. Nós temos tensão entre Adão e Eva desde o início. E os 11 primeiros capítulos da Bíblia apenas nos mostram, de Gênesis 3 ao capítulo 11, como que estas fragmentações, relacionamento humano-divino, humano-ser humano e humano-criação, é, na verdade, intensificado. O primeiro casal peca em Gênesis 3, morre espiritualmente. Essa morte significa separação. Em Gênesis 4, nós temos até o capítulo 11 uma espiral de intensificação do pecado e os seus efeitos. Nós temos um irmão matando o irmão. Depois, no mesmo capítulo 4, nós temos o crime sendo repetido, alguém matando o outro, mas duplicado, intensificado. Lameque mata 2 homens, além de ser bígamo. Depois disso, nós temos o quê? Violência. No capítulo 5, capítulo do cemitério, em Gênesis, nós temos a descrição dos efeitos de Gênesis 3. Fulano de tal viveu, gerou filhos, viveu tantos anos e o quê? Morreu, 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 morreu. Veja quantas repetições do verbo morreu. Até que Enoque, que andou com Deus, foi levado. Sabe por quê? Porque Deus nos dá sinais de sua graça no meio da miséria. Enoque é um desses. Depois nós temos violência em Gênesis 6, que acaba resultando no grande dilúvio, até que nós chegamos na rebeldia máxima da Torre de Babel, quando os homens tentam invadir o céu com uma torre, e Deus os dispersa e os fragmenta. A harmonia, a unidade é quebrada por conta do pecado. Deus então começa a trabalhar para restaurar essa unidade. Desde Gênesis 3,15, ele promete que haveria alguém, a descendência da mulher, que viria e resolveria esse problema, não é assim? E o drama das Escrituras então, veja só, uma das grandes perguntas em todo o drama das Escrituras é: como que este universo pode ser reconciliado? Como que seres humanos pecadores podem se relacionar com um Deus que é totalmente santo? Esta é uma das perguntas que formam a base, que dá direção à história da salvação, desde Gênesis 3. Como é possível reverter os efeitos do pecado? Adão e Eva tentaram. Como? Se cobriram com folhas, ficaram com vergonha, se cobriram com folhas. Mas já em Gênesis 3 nós sabemos que
O homem não resolve esse problema. Deus disse, não. E Deus os cobre. Deus mesmo os cobre com peles de animais, mostrando que eu resolvo o problema de pecado. E essa é a história da criação. Ao longo do drama das Escrituras, nós vemos Deus trabalhando para que isso aconteça. Nós temos a criação de um povo, Israel, não é assim? E dentro da nação de Israel nós temos elementos de unidade, como o templo, um só templo, que seria o centro da adoração. Nós temos uma só lei, nós temos as alianças, não é assim? Porém, mesmo na história de Israel, nós temos uma história fragmentada. Quantas vezes Israel não se desviou da aliança e não quebrou a aliança de Deus? Quantas vezes não foi rebelde ao ponto de ser necessário enviá-los ao exílio? Mais do que isso, nós chegamos no Novo Testamento, nós temos já ali antes também vários partidos religiosos e sociais dentro de Israel. Mesmo a nação de Israel, a nação escolhida por Deus, mostrava os efeitos do pecado que é natural em toda a humanidade. Ao ponto dos profetas, entendendo isso, perceberem que, pela graça de Deus, que esta unidade só seria possível quando? No futuro. Eles entenderam então que seria através de um servo de Deus, que seria através de um enviado por Deus do Messias, que Deus trabalharia este que foi corretamente chamado de o príncipe da paz, como nós cantamos hoje aqui. Eles entenderam que somente no futuro, o que Isaías profetiza como novos céus e nova terra, Deus mesmo providenciaria um meio para reverter toda a desarmonia, quebra de unidade, efeitos daninhos do pecado em Gênesis 3. Estão me acompanhando? Os profetas entenderam que não havia um outro meio. Veja só. Os profetas entenderam que no centro do plano divino de reunificação da criação encontrava-se a promessa messiânica, como eu falei, chamado de o príncipe da paz, sob cujo poder a natureza seria pacificada. Isaías fala de animais selvagens convivendo com animais caseiros. Toda a oposição a Deus seria destruída, Israel seria restaurado e reconstituído luz para os gentios, os quais se uniriam a Israel na adoração a Javé, o único Deus. E isso tudo culminaria em novos céus e nova terra, um retorno ao paraíso perdido, onde a justiça e a paz reinarão para sempre em um estado de eterna harmonia. Portanto, a reunificação ou recapitulação de todas as coisas em Cristo, em Efésios 1, 9 a 10, é o cumprimento da expectativa profética de reunificação cósmica. O príncipe da paz chegou. Ele é o grande reconciliador, que reconciliaria não apenas seres humanos com Deus, ele reconciliaria todo o cosmos, todo o universo, voltaria para Gênesis 3. Você já percebeu que a Bíblia termina com uma reversão de Gênesis? Apocalipse 21 e 22, nós vamos chegar lá. A passagem de Paulo em Efésios 1, 9 e 10 interpreta a ideia de reconciliação cósmica de Colossenses 1, 15 a 20. Ambos os textos refletem o pano de fundo da harmonia cósmica original expressa nas condições paradisíacas de Gênesis 1 e 2. Sua desintegração em múltiplas alienações e a necessidade de reunificação cósmica. Sabe o que nós encontramos aqui, irmãos? Nesse processo todo que Paulo descreve? A suficiência da graça de Deus. Antes que houvesse igreja, havia um plano secreto de Deus. Deus já havia idealizado a igreja, determinado a igreja. E Ele havia, desde Gênesis 3, produzido toda uma história que convergiria em Cristo, que viria na plenitude dos tempos, para convergir todas as coisas na plenitude dos tempos e trazer tudo de volta àquilo que nós sempre deveríamos ser em Gênesis 1 e 2. Graça sobre graça. Quando Paulo localiza a predestinação e eleição dos santos, antes da fundação do mundo, ele indica que a escolha de Deus foi uma decisão soberana, incondicionada, motivada somente por seu amor gracioso.
Ele determinou fazer antes que houvesse história. Graça divina, irmãos, dá o tom a toda a história da salvação. De Gênesis 3, 21, quando Deus cobre a nudez do primeiro casal, até a restauração final do paraíso em Apocalipse 22. Quando o rio da vida novamente correrá no meio do povo de Deus, Deus armará a sua tenda no meio do seu povo e nós finalmente o chamaremos de nosso Deus, Ele nos chamará de seu povo. Apocalipse 21 e 22 mostra uma reversão, volta para Gênesis 1 e 2. A Bíblia termina como começa, só que melhor, porque agora nós temos novos céus e nova terra. O Senhor Jesus habitará no nosso meio. Finalmente a história foi bem sucedida, chegamos a um final feliz, mas Paulo fala que tudo isso convergiu em Cristo, o Senhor da igreja. Ok, qual é a relação então? Eu estou falando esse tempão aqui sobre isso. Qual é a relação então entre a reunificação cósmica, ou reconciliação de todas as coisas, e a criação da igreja, afinal de contas? Nós vimos que até aqui nós temos graça. Bom, essa é a nossa terceira parte. Cristo e a criação da igreja. Paulo então inicia Efésios, mostrando então que o plano secreto havia sido revelado, e o plano secreto era o plano de Deus de reunificar o universo. Em quem? Em Cristo. Todas as coisas, nos céus e na terra. O universo em Efésios tem essas duas dimensões, a celestial e a terrena, seres espirituais, seres humanos. Todo o universo. Era assim que comumente a literatura judaica se descrevia a totalidade da existência, céu e terra. Então tudo, Paulo diz, foi convergido, foi reunificado em Cristo Jesus, o eixo unificador da realidade. Como que isso se relaciona com a igreja? A partir disso, Paulo começa a falar, a desdobrar, mostrar os desdobramentos disso em vários aspectos. Por exemplo, logo após a sua eulogia aqui, no versos 15 em diante, Paulo vai orar. E Paulo nos diz que Cristo Jesus, sendo o reunificador de todas as coisas, inclusive de seres espirituais, esses seres espirituais malignos, não foram reconciliados com Deus no sentido de que eles foram restaurados a um estado agora de amizade com Deus. A reconciliação desses espíritos malignos significa pacificação. Nós recebemos a paz de Deus, que estamos em Cristo. Os seres espirituais malignos foram pacificados, como um general romano pacificava um povo rebelde, subjugados debaixo dos seus pés. E é isso que Paulo fala no final de Efésios, que Deus o colocou como cabeça de todo o universo para a igreja, e tudo está submetido sob os pés de Cristo. Ele é o reconciliador e reunificador de todas as coisas. Esses seres espirituais que andavam por aí, ameaçando a igreja, Paulo diz, vocês não têm que ter medo deles, porque eles estão sob os pés de Cristo, no lugar deles. Depois ele passa a falar então dessa reunificação no que diz respeito à nossa reconciliação com Deus. Lembra que em Gênesis 3, o relacionamento fundamental é divino-humano e ele havia sido quebrado? No capítulo 2, Paulo vai falar sobre essa restauração da reconciliação. A criação da igreja, portanto, é descrita por Paulo como o cumprimento da profecia ou da promessa profética do estabelecimento de novos céus e nova terra, a qual o apóstolo descreve por meio da metáfora da reconciliação. E agora eu quero que você leia comigo Efésios 2, 11 a 22. Todo mundo comigo aí? Efésios 2, 11 a 22. Portanto, diz Paulo, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz,
o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou o quê? Paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, a metáfora que Paulo usa da reconciliação é interpretada pelo próprio Paulo como sendo o cumprimento da profecia profética de restauração de novos céus e nova terra. Por exemplo, em 2 aos Coríntios capítulo 5, versos 17, 18 e 19, Paulo fala o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, todo mundo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você já leu isso em algum lugar no Antigo Testamento? Isaías fala de novos céus e nova terra e das coisas velhas passando. Não fala? Isaías 65, vários outros textos. Paulo está aludindo a esses textos. Paulo está, em outras palavras, dizendo que em Cristo Jesus nós temos o cumprimento, a inauguração desse cumprimento. Lembra que, você já deve ter ouvido isso tantas vezes, que nós, a igreja, vivemos entre dois mundos, o já e o ainda não, não é? Vivemos nesse tempo presente mal, mas o céu já invadiu o tempo presente, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, mas ainda não foi consumada a nossa cidadania, ainda estamos aqui. Ela precisa ser finalizada no final. Nós já fomos glorificados, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas você vai dormir na sua cama hoje à noite, você não está lá ainda, mas você já está com Ele espiritualmente. Isso já foi inaugurado, mas não foi consumado. Algo novo para Paulo as promessas estavam lá de novos céus e nova terra. Sabe o que é que não havia sido revelado para os profetas? É que esse novos céus e nova terra viria em duas parcelas. Na primeira vinda de Jesus, e então nós viveríamos entre as duas eras, e depois seria consumada na segunda vinda de Cristo. E isso não foi revelado lá para os profetas, mas foi revelado para os apóstolos. Paulo então interpreta a vinda de Cristo como isso: aquele que está em Cristo é o quê? Já é nova criatura, irmão. Já é cidadão ali dos novos céus e nova terra, que já foram inaugurados em Cristo Jesus, na reunificação de todas as coisas na cruz. Ele continua, verso 18 de 2 aos Coríntios 5. Ora, tudo provém de Deus, que o quê? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Percebe que ele interpreta a ideia de nós estarmos em Cristo e sermos novas criaturas com o fato de Deus ter nos reconciliado com Ele mesmo? Essa reconciliação a paz foi refeita. Novos céus e novas terras foram inaugurados em Cristo. Estão acompanhando o raciocínio de Paulo? Portanto, a criação da igreja flui do ato maravilhoso de reunificação universal realizada por Cristo na cruz. O segredo, o plano secreto de Deus de reunificar tudo. Em Efésios 2:10, Paulo novamente junta a ideia de salvação com criação. Ele fala, pois somos o quê? Depois de falar da graça de Deus, feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Em Efésios 4, 22, 23 e 24, quando Paulo vai descrever a ética dos reconciliados, Paulo fala, ele exorta os crentes a se despirem do velho homem, o velho ser, a se renovar no espírito do entendimento e se revestirem do novo homem, criado à semelhança de Deus. Lembra que em Gênesis, o homem foi criado o quê? A imagem e semelhança
de Deus. Em Cristo, nós somos recriados à imagem de Cristo Jesus. Como novas criaturas, eles não pertencem mais à velha criação e ao seu modo de vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um dos aspectos mais importantes dessa nova criação diz respeito à natureza coletiva dessa nova entidade. A nova humanidade criada por Cristo, a igreja. Veja só, Paulo fala de um novo homem. Esse é um conceito que era comum na mentalidade hebraica, na mentalidade judaica. A ideia de que o corpo de Israel, o povo de Israel, é um ser coletivo, um ser corporativo. O que acontece com você tem efeito comigo, em mim. Nós somos um povo coletivo, não somos individualistas. Essa era a mentalidade hebraica. Paulo fala que a igreja é este novo ser, esse novo homem, como nós vamos ver e desenvolver um pouco agora. E nós, igreja, somos coletivos também. Paulo nos diz em Efésios 2,15, com respeito à reconciliação de judeus e gentios, que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, uma nova humanidade fazendo a paz. Vamos olhar agora um pouco mais de perto para Efésios 2:11 a 22. Mais uma vez, esse texto é dividido em 3 partes. Parece que toda a Bíblia é dividida em 3 partes para a gente pregar em 3 pontinhos. Mensagem bem reformada, não é? 3 pontos. Esse texto pode ser dividido também estruturalmente em 3 pontos. O primeiro dele, primeira parte, Efésios 2:11 a 13, trazem aqui a introdução desse texto e também a parte final, a partir do 19 a 22, a celebração desse novo ser criado por Deus. Paulo escreve, ele nos diz aqui no verso 11, olha, eu estou escrevendo por quê, irmãos? À luz de tudo isso que eu falei no capítulo 2, versos 1 a 10, eu estou escrevendo para vos lembrar da identidade de vocês. Paulo está falando especificamente para gentios aqui. E ele quer que eles reconheçam a nova identidade deles em Cristo. E ele fala, olha, alguns judeus os chamam de não circuncidados. Vocês são chamados de não circuncidados por aqueles que são circuncidados, mas não circuncisão na carne. Paulo meio que dá uma alfinetada nesses judaizantes aqui. É uma circuncisão na carne, feita por mãos de homens. Tá. Mas vocês que outrora eram todas estas coisas, Paulo nos fala, vocês, por não serem povo da aliança, naquele tempo vocês estavam sem o Messias, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Veja, todos aqueles problemas que eram típicos nossos, dos gentios, não estarem no povo da aliança, não terem as alianças de Deus e as promessas, eles estavam, portanto, fora de todas essas promessas de salvação. Paulo fala, em Cristo isso foi revertido. Em Cristo, vocês que estavam longe, foram o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo introduz mostrando, olha, eu quero que vocês entendam a identidade de vocês. Vocês eram isso no passado, mas não agora. Paulo está construindo tudo isso sobre os versos 1 a 10. Ele começa Efésios 2, 1 e 3, falando de aquele retrato terrível do ser humano morto em delitos e pecados, não é assim? Verso 4, mas Deus, graça. Paulo fala, vocês eram assim até, mas Deus, agora vocês foram aproximados. Evangelho, graça, essas 2 palavrinhas, 3 na língua grega, mas Deus, resumem o Evangelho, irmãos. Não é verdade? Resume o Evangelho. O que é o Evangelho? Mas Deus. O Evangelho é a iniciativa de Deus, quando nós não tínhamos capacidade de agir. Adão e Eva se cobriram com folhas, mas Deus os cobriu com pele. Eles não tinham como se livrar dos efeitos do pecado sozinhos. Deus. O Evangelho é Deus tomando a iniciativa para salvar homens e mulheres incapazes de se salvarem. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos salvou pela graça de Deus, por sua graça. Muito bem. Qual o meio utilizado, Paulo nos diz,
para a aproximação dos gentios e a criação desse novo homem. Versos 14 a 18. Na parte central da passagem, nesses versos, Paulo descreve como essa nova comunidade, o novo povo de Deus, surgiu, a saber, mediante a obra de reconciliação de Cristo. Paulo descreve, portanto, a criação da igreja mediante algumas metáforas. A primeira dela é reconciliação. Ele nos fala aqui que nós somos reconciliados. Veja os versos 14 e 15. Falam da reconciliação de gentios e judeus. No verso 16, a reconciliação de todos com Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final. Mais uma vez, deixa eu focar nessa metáfora, mais uma metáfora da reconciliação. De onde Paulo extrai essa metáfora? Você já escutou, por exemplo, falar sobre redenção, que é uma metáfora? Paulo tirou essa imagem lá do mercado de escravos, lembra? Tinha lá um monte de escravo, era um costume, e alguém chegava lá e remia, comprava um escravo. Isso é redenção. Você já ouviu falar várias vezes na metáfora da justificação. De onde vem essa imagem? Tribunal, não é assim? Uma imagem legal. Então, algum juiz lá declara alguém inocente. É uma metáfora extraída do meio jurídico. De onde vem a metáfora da reconciliação? Alguém falou o quê? Do lar da casa, isso na cultura ocidental, é verdade. Na cultura greco-romana, onde Paulo vivia na época, essa palavra reconciliação era uma palavra quase técnica, usada especialmente pelos romanos e gregos na diplomacia política. Então, por exemplo, se de repente o Ari, que está por aqui em algum lugar, me ofendeu, mas o Ari é uma cidade, ele me ofendeu, eu sou uma outra cidade. Cidade Ari, cidade Diego. Ele me ofendeu, então o que acontece? Uma vez que eu estou ofendido, ele sabe disso, há algumas consequências. Se ele quiser paz comigo, ele vai mandar uma embaixada da cidade dele até a minha. E essa embaixada vai me reconciliar com ele, entende? Essa era uma palavra técnica usada nesse contexto político no mundo greco-romano. O que acontece? O que eu quero destacar para você? Em toda a literatura grega que nós temos acesso, você pode fazer isso no computador. Tem um programa em que você vai lá e você pode fazer uma pesquisa em todos os manuscritos gregos que nós temos de séculos antes de Cristo. Sempre está aparecendo novos, mas eles estão sendo digitalizados e estão lá. Alguém teve a curiosidade de ir lá e fazer uma pesquisa. Todas as ocorrências desse verbo reconciliar na literatura grega. Alguns resultados importantes. Vou resumir para você. Em toda a literatura grega antes de Paulo, a dinâmica da reconciliação era basicamente o seguinte: uma pessoa é o ofensor, pessoa A ofende, pessoa B é ofendida, correto? Em toda a literatura antes de Paulo, a pessoa que ofendeu é o responsável por fazer o quê? Reconciliação. Ele é sempre o sujeito do verbo. O ofensor, reconcilia o ofendido consigo mesmo, certo? Então, se você me ofendeu, eu vou esperar você vir me reconciliar com você. O primeiro grupo a usar essa metáfora para se referir a Deus foram os Macabeus. Já ouviram falar nos Macabeus? São livros fascinantes para você entender um pouco da história daquele período dos judeus. No segundo livro de Macabeus e no quarto, eles usam este verbo reconciliar. Mas sabe como que eles usam? De acordo com a mentalidade greco-romana. Eles falaram o seguinte: olha, os 7 mártires, eles vão morrer pela nação ímpia. Eles reconhecem que Israel pecou contra Deus, os macabeus, e que eles estão sendo punidos pelos romanos por conta do pecado deles contra Deus, certo? Só que você tem esses 7 jovens piedosos que são torturados e martirizados pelos romanos em prol da nação. Os macabeus, então, entenderam que o sangue desses mártires seria usado, porque era um sangue justo e inocente, seria usado para reconciliar Deus irado com a nação. Então eles falaram o seguinte: olha, que o sangue dos mártires e as nossas orações reconciliem o Deus irado contra a nação de Israel. Judeus. Sabe o que Paulo fala, então? Paulo usa essa metáfora, extrai do mundo greco-romano, mas como um bom orador que Paulo era,
ele subverte as expectativas de toda a audiência. Se você morasse lá na época de Paulo, no mundo greco-romano, você iria esperar eu contar uma história onde o ofensor buscaria reconciliação, correto? Essa era a expectativa. Só que Paulo fala o seguinte, olha, quando Cristo Jesus foi enviado, Deus, o ofendido, nos reconciliou com Ele mesmo. Pela primeira vez na história da língua grega, o verbo reconciliar foi usado com a pessoa ofendida tomando a iniciativa de reconciliar ofensores criminosos com Ele mesmo. Deus prova o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Em Romanos 5 ele fala sobre esta reconciliação. Pela primeira vez na história, imagine o choque dos judeus e de toda a audiência de Paulo quando ele escuta que o Deus, ele não pode ser reconciliado como os macabeus imaginavam. Você não tem como reconciliar um Deus irado consigo mesmo, a não ser que Deus mesmo providencie um meio para essa reconciliação, que foi Cristo Jesus. Isso é graça de Deus. Essa é a fundação da igreja. Nós somos um povo reconciliado com Deus. Nos versos 14 e 15, Paulo fala que Cristo Jesus derribou a parede de separação de forma que agora os dois grupos, judeus e gentios, são um só. Um só. Essa parede de inimizade, a lei que separava judeus e gentios, que era composta de mandamentos e ordenanças, foi anulada. Isso não quer dizer que Cristo destruiu a lei. A lei continua sendo a escritura de Deus. O que Paulo fala e o verbo que ele usa aqui significa que ele tornou inoperante os efeitos da lei que separavam gentios e judeus, entende? De forma que aquilo que era inimizade e separava não existe mais. Portanto, Paulo fala, eles estão reconciliados. Isso é reconciliação horizontal um com o outro. O judeu escutando isso até aqui fala assim, amém, Paulo, é verdade. Talvez isso seja verdade mesmo, os gentios miseráveis precisam ser reconciliados. Mas quando nós chegamos no verso 16, veja o que Paulo diz. E reconciliasse ambos. Ambos quem? Judeus e gentios. Reconciliasse ambos com quem? Em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. O que é que isso quer dizer? Tanto judeus como gentios precisavam da graça de Deus para serem reconciliados com Deus. Não tinha ninguém em posição privilegiada para a salvação diante de Deus. Porque nós somos eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo, não é assim? Então não é por mérito ou obras, não é correto? Paulo fala, olha, judeus e gentios precisam dessa obra, sabe por quê? Porque nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, vocês foram reconciliados em um só corpo. Veja só, aqui nós temos coisas controversas. O que é que Paulo quer dizer com isso? Aqui nós temos uma outra metáfora, a metáfora do corpo e da cabeça. E nós temos a ideia de que tanto judeus e gentios precisavam e foram reconciliados com Deus. O que é que isso significa? Isso significa que a igreja não substitui Israel. Isso é verdade. Não há essa substituição. O fato é que não existe igreja e Israel, no meu entendimento. Existe igreja. E o que nós encontramos em Cristo Jesus é o cumprimento da lei. Paulo fala que o fim da lei é Cristo, significando ele cumpre toda a lei. E quando Cristo vem, ele pega judeus e gentios, e desses dois ele cria uma terceira raça, chamada o quê? Igreja. Israel não é anulado, Israel é cumprido em Cristo Jesus, em sua plenitude, o clímax de toda a história. Em Cristo Jesus, um novo ser, uma nova humanidade composta dos dois povos, o que alguns acadêmicos gostam de chamar de uma terceira raça, e eu acho isso extremamente apropriado. Isso é graça de Deus. Veja, por que é graça de Deus? Porque a reconciliação, embora seja gratuita para nós, ela custou alto preço a Deus, não é verdade? Paulo fala que foi pelo sangue de Cristo Jesus, então foi cara. E a reconciliação sempre envolve uma reconciliação horizontal também, entre uns com os outros.
Nós temos duas outras metáforas aqui que eu vou pular para nós chegarmos às conclusões, porque eu já estourei o meu tempo. A metáfora do corpo e a cabeça também revela a graça de Deus e a sua suficiência na igreja, porque em Efésios, cabeça, que é Cristo Jesus para a igreja, significa duas coisas: fonte de poder, Ele é aquele que enche tudo em todos, não é assim? E foi dado na plenitude para a igreja. Ele é o nosso cabeça, Ele é o soberano da igreja, correto? Ele é quem nos capacita. Mas esse cabeça também é aquele que nutre a sua igreja. É o que Paulo nos fala. Paulo nos diz que como cabeça, Cristo Jesus é aquele que dá dinâmica, crescimento ao corpo. Ele fala isso no capítulo 4, verso 15 a 16. Todo o corpo bem ajustado cresce quando ligado à cabeça, que é Cristo. A graça é suficiente porque Cristo é o nosso cabeça. Ele que nos dá o poder para a nossa manutenção e o nutrimento, a nutrição que nós precisamos para o nosso crescimento. E Paulo termina toda essa sessão desta reconciliação de homens com Deus e homens com homens, falando que a nova realidade que surge disso é uma nova realidade escatológica, que a igreja é também chamada de a cidade-templo do Senhor. Nos versos 19 a 22, Paulo fala: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Todo edifício bem ajustado nele cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa igreja é uma igreja dinâmica, é um templo dinâmico que cresce em Cristo Jesus, ok? Quando nós estamos nele, e assim como o templo enchia o Antigo Testamento em alguns momentos, como em Isaías 6, Paulo nos fala que a glória de Cristo enche esse novo templo, que é a igreja. Isso é graça de Deus. A obra sacrificial e graciosa de Cristo é fundamental para superar tanto a ira de Deus como a alienação do povo de Deus. Amém, irmãos? Eu tenho algumas aplicações aqui para nós concluirmos a nossa quarta parte. Muito bem. Veja só. A igreja é pensada, em primeiro lugar, a igreja é pensada, criada, sustentada e será glorificada no futuro pela graça de Deus em Cristo Jesus. A igreja é criada em Cristo, mas não somente isso, ela é mantida por Cristo. E ela será glorificada com Cristo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesmo, para apresentar no futuro a igreja, nós, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em suas cartas, Paulo celebra a graça de Deus em Cristo. Cristo é o iniciador, mantenedor e consumador da igreja. Portanto, a graça de Deus é perfeitamente suficiente para o estabelecimento e continuidade e apresentação gloriosa da igreja na vinda de Cristo. A graça de Deus é tanto incondicional como condicional. Ela é incondicional porque foi nos dada pela graça do Senhor, mas ela é condicional no sentido de que ela exige uma resposta de fé à sua igreja. A suficiência da graça também é demonstrada na unidade da igreja. É Deus mesmo quem a produz, não é assim, na reconciliação? Mas nós somos instados, em Efésios 4:3, a nos esforçar para manter a unidade criada pelo Espírito. Percebe? Nós recebemos graça para isso também. Ela foi instituída por Deus e nós recebemos graça para mantê-la. Irmãos, apenas nesse aspecto, a reconciliação em Paulo sempre envolve dois aspectos: com Deus e uns com os outros. A reconciliação teológica com Deus envolve para Paulo naturalmente a reconciliação de uns com os outros. Igreja é comunidade. Igreja, crente e desigrejado constituem contradições em termos. Não existe crente
que não esteja ingressado, que não pertença à igreja. Nós somos um povo que crê e pertence. Pertencemos uns aos outros. Isso é cristianismo, isso é igreja. Nós podemos concluir esse tempo de apreciação da criação da igreja da melhor forma possível, orando. Mas orando com o apóstolo Paulo, que é melhor ainda. Orando com ele no capítulo 1, na verdade, vamos orar com Paulo, no capítulo 3, versos 14 em diante. Paulo diz assim, diante de tudo isso que ele fala: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Há uma pergunta que não quer calar. Como explicar este sotaque? Então ele agora vai trazer para a gente essa explicação. Irmãos, é um mistério. Mas a graça foi suficiente. Mas eu vou revelar o mistério para vocês. Eu sou cearense, da Gema, vozão, gosto de carne de sol com macaxeira, finalzinho uma rapadura, coisa boa. Mas gosto de picanha também, então não se acanhe. Então eu sou cearense, sou da região central do Ceará, chamada Boa Viagem, uma cidade chamada Boa Viagem. Eu sei que você tem uma praia de Boa Viagem aqui, tem uma em Recife, eu sou da melhor, que é lá no Ceará. Tem nada, é boa. E eu sou de lá, e nós temos um sotaque. Aí eu morei 10 anos no sul do Ceará, que é a região do Cariri, Juazeiro do Norte, onde eles têm uma influência muito grande dos paraibanos. Mas eu nunca peguei o sotaque deles lá. Então, quando eu voltava de férias para minha casa, o pessoal perguntava: de onde você é? Eu sou daqui, macho. Aí eu voltava para o Cariri, o pessoal perguntava aqui no meu: de onde você é? Eu disse: não, eu sou do Ceará. Eu sou da região central. Só que depois eu mudei para a Inglaterra e fiquei 5 anos lá. E durante esse processo de muito tempo, falando inglês muito tempo, a língua o português, pela falta de uso, ela vai mudando um pouquinho. E aí você começa a esquecer algumas palavras mais sofisticadas, etc. É um processo natural da língua. Quando eu retornei em 2021 agora, eu fui para o seminário da aula e eu só percebi a bagunça do meu sotaque quando os alunos, porque aluno é bicho parecido com gente. Seminarista, então, aí os meus alunos começaram a me imitar, né? Imitar os meus sotaques e tal. E aí eu percebi, eu estou falando assim mesmo? Está falando assim. Aí eu comecei a tentar trabalhar um pouquinho nesse sotaque. Então, aparentemente, as vogais longas e curtas foram bagunçadas e por aí afora. Então, eu estou trabalhando, trabalho em progresso, mas está melhorando. E o pastor pediu para eu falar um pouquinho sobre o meu ministério. Quando eu estava na Inglaterra, fiz o meu doutorado, voltei. Quando voltei, eu voltei como missionário. Então, eu sou missionário de uma agência batista nos Estados Unidos. E qual é a minha missão? Hoje eu desenvolvo a minha missão com a minha esposa, a Ana Paula, mais conhecida como Sherlock Holmes. Ela tem esse ministério, já tinha esse ministério com mulheres online, muito produtivo, etc. E acabou que Deus uniu os nossos ministérios. Mas parte da minha missão no Brasil como eu estou fazendo agora no Martin Butzer, dar aula.
Então, o ensino teológico, mas também produção teológica. Então, parte do meu tempo de trabalho no Brasil é pesquisando e escrevendo, que eu estou fazendo, por exemplo, para a Vida Nova agora. Então, preciso escrever e produzir. E parte do meu ministério também é garimpar, descobrir, pela graça de Deus, potenciais acadêmicos no Brasil, crentes que amam as Escrituras, mas são sérios sobre a igreja local, amam a igreja local, amam a igreja no Brasil, que tem potencial acadêmico. A minha ideia e o meu propósito é juntar essa turma, trazer para perto, ajudar com discipulado, com crescimento. A gente vai formar um grupo para reunir esse pessoal no Brasil. Isso é interdenominacional. E nós queremos ter no Brasil, quem sabe na próxima geração, mais brasileiros escrevendo. Nós temos muito potencial. Precisamos fazer pontes para essa turma, ajudá-los com bibliotecas, com meios de pesquisa, levando-os para fora para fazer alguma pesquisa, trazendo-os de volta para trabalhar aqui no Brasil, abençoando a nossa igreja. Mas nós precisamos de mais brasileiros escrevendo para a Vida Nova, mais brasileiros escrevendo para a Fiel, para as demais editoras. Não é assim? Então, parte do meu sonho e ambição e visão é uma igreja brasileira que tenha mais acadêmicos. Todo mundo acha bonito ler Greg Beale, né? Português, acha edificante, bom, Douglas Moo. Mas vocês sabiam que eles são acadêmicos em tempo integral, né? Eles não fazem outra coisa, esse é o trabalho deles. Eles vivem, sustentam as famílias deles assim. Isso é parte de ministério da igreja. Nós somos beneficiados por eles, os pastores. Cadê os nossos no Brasil? A igreja, no meu entender, ainda não desenvolveu essa visão de investir nessa área do ministério. E nós precisamos disso para treinar nossos líderes, pastores e termos púlpitos mais fortes. Então eu poderia falar assim, ad nauseam sobre isso aqui com vocês, mas vou poupá-los. Mas isso é parte do nosso trabalho, meu e da minha esposa, aqui no Brasil. Obrigado, Diego. Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério. Prazer e uma honra tê-lo aqui conosco.